Está começando o programa Viva Mais aqui pela sua TV Câmara. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E neste mês de setembro, todo mundo já sabe, é onde é trabalhado a conscientização do Setembro Amarelo. Essa é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio desde 2015, aqui no Brasil. Mas você sabe qual é a origem do setembro, o porquê dessa cor amarela? Trata-se da história de um jovem, o Mike M., de 17 anos, que cometeu o ato extremo lá nos Estados Unidos, em 1994. Hoje, aqui no nosso programa, um programa especial, e nós vamos compartilhar trechos e vídeos com você. Agora, você vai acompanhar um pouco sobre esse jovem, o Mike M., de 17 anos, que cometeu o ato extremo em setembro de 1994. Veja. Caridosa, Mike comprou uma sucata de um Mustang modelo 1968 e o seu passatempo até então foi trabalhar dias e noites no seu carro até restaurá-lo por completo, e assim originalizando o seu apelido. E sério, o carro ficou incrível, o Mustang já é bonito por si só e a cor amarela vibrante deu um toque especial. Bom, o que sua família e amigos não sabiam é que Mike tinha problemas no seu relacionamento. E alguns meses depois de ele ter reformado o seu carro, houve um término de namoro. Bom, e ele ficou muito abalado, não sabendo lidar com toda a situação. Até que a gente chega no dia 8 de setembro de 1994. Às 11h52 da noite, seus pais chegaram em casa e se depararam com uma cena que mudaria a vida de todos para sempre. Mike havia tirado sua própria vida dentro do seu tão amado Mustang amarelo, em decorrência de um tiro. Ao seu lado havia um triste bilhete que dizia: "Mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês. Com amor, Mike." E ao lado, a hora, que era 11h45 da noite. E os pais de Mike, Dale e Darlene M., ficaram devastados e se perguntando o que teria acontecido se tivessem chegado 7 minutos antes da tragédia. Isso motivou eles a incentivar outros jovens que estivessem passando por problemas semelhantes a procurarem ajuda. Para isso, planejaram um detalhe especial para o dia do enterro do seu filho. No sepultamento de Mike, seus amigos e parentes levaram vários cartões, e em todos os cartões havia um laço amarelo para homenagear o seu tão amado carro. Nos cartões havia a seguinte mensagem: "Se você precisar, peça ajuda." Ao final da cerimônia, todos os bilhetes haviam sido entregues, e para a surpresa da família M, dias depois, ligações de todos os lugares começaram a chegar. Pessoas pedindo apoio e confessando seus problemas e medos, e foi assim que surgiu a ideia de uma organização, a Organização Fita Amarela, uma entidade sem fins lucrativos que promovem a conscientização de doenças que ainda são tratadas como tabu. Nos últimos 25 anos foram entregues quase 20 milhões de cartões, segundo a própria instituição, conseguindo assim salvar 114 mil vidas. O movimento que começou tragicamente com a perda de um jovem promissor, hoje faz a diferença no mundo e busca mostrar que toda vida vale a pena. Se você que está vendo esse vídeo sente que precisa de apoio emocional ou tem percebido sinais de depressão, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida através do número 188. O serviço conta com voluntários treinados para ajudar você da melhor maneira. Bom, eu tô vindo aqui no finalzinho desse vídeo para avisar que eu participei de um vídeo com o Dozinho no canal dele. Esse vídeo tá muito legal, então assiste lá, o link tá aqui na descrição e no card, e assiste lá por favor. E dito isso, muito obrigado por ter assistido, se cuidem, a gente se vê no próximo vídeo e tchau. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados.
O tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de naves. Tuas ideias não. E agora eu vou compartilhar com você desse programa que eu assisti e foi muito, muito interessante, emocionante também, onde a psicóloga, a sexóloga, a doutora Cristina Ram, ela deu o seu testemunho lá no programa Amar, que é apresentado por Mariana Kupfer. Ela deu todo o seu testemunho de sua experiência triste pela perda da sua filha, a Ana Beatriz. Vamos assistir? A história que vocês vão assistir agora é uma história extremamente difícil, mas um tema atual e urgente. A gente vai conversar com a Cristina, que veio do Rio Grande do Norte. Ela é mãe da Ana Beatriz, que cometeu suicídio no auge da vida da profissão, uma médica recém-formada. Ela tirou a própria vida há 2 anos. Então, se você está se sentindo ansioso, angustiado, deprimido, triste, procure uma rede de apoio. Fale com sua família, com seus vizinhos, com seus amigos, procure o CVV. É muito importante que a gente dê atenção à nossa saúde mental, mais do que nunca. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. Quem assumiu o controle naquele dia foi o descontrole, o desespero. E sem dúvida é o maior sofrimento da minha história. Desde 18 de setembro de 2021, eu venho renascendo todos os dias. Descobri a filosofia aplicada na realidade, um dia de cada vez. Portanto, nenhuma lógica é capaz de alcançar essa dor. No Amar de hoje, vamos conversar com a Cristina, que além de palestrante, é psicóloga e sexóloga e mãe da eterna Ana Beatriz, que infelizmente, aos 31 anos de idade, cometeu suicídio enquanto fazia sua residência médica. Hoje, Cristina vai contar todos os detalhes do que viveu e como ela e a família estão após 2 anos da partida da Bia. Cris, obrigada por ter vindo até o programa compartilhar a sua história. Você veio de longe, você mora no Rio Grande do Norte. O tema é muito importante, atual, e hoje a gente vai honrar a memória da sua filha. É isso que eu desejo. Muito obrigada pelo convite. Aos 19 anos você ficou grávida e quando você tinha 20 anos de idade, a Ana Beatriz nasceu. Como é que foi a chegada dela na sua vida? Foi a coisa mais emocionante da minha vida. Foi muito desejada, muito planejada. Ainda me lembro que quando a gente foi buscar o resultado do beta-HCG, eu olhava para o meu ex-marido, pai dela. E se eu não tiver grávida? E ele olhava para mim e falava assim, amor, a gente tenta de novo. Mas era como se eu soubesse que ela viesse. Então, e eu sabia desde o início que era uma menina e que seria Ana Beatriz, que significa a que faz feliz. Depois disso, você passou por 2 perdas gestacionais. Exato. Logo depois de Bia, eu engravidei de novo, mas infelizmente o bebê tinha um problema e eu perdi já na gravidez adiantada, tendo que fazer uma segunda cesárea. E 5 anos depois eu engravidei novamente e perdi novamente, já adiantado da gravidez, por o mesmo problema que o segundo tinha. Era Vitor e Lucas. A Bia, tua filha, sempre foi muito dedicada, muito estudiosa. Ela transitou pelo curso de psicologia, mas daí ela decidiu fazer a medicina. Foi. Como é que foi esse período para ela, Cris? Olha, foi um período que eu senti ela bem indecisa, porque ela sempre gostou muito de escutar e ela ficou então na dúvida da psicologia e da medicina, mas eu sentia que medicina era o que puxava mais. E aí um dia, conversando com ela, eu falei que na medicina ela também precisaria escutar. Então deu certo, ela fez o vestibular, passou, cursou e aí passou para residência aqui em São Paulo e em Natal também. A tua filha era uma menina atenciosa, se preocupava com os pacientes e ela sempre foi uma menina fora de série, muito querida por todos ao seu redor. Só que enquanto ela fazia a residência médica para cirurgia, a tua filha começou a te dar sinais que ela não estava bem emocionalmente. O que você percebeu, Cris? Então, ela estava muito cansada, né, sobrecarga de trabalho. E, infelizmente, ela teve problemas com alguns que a gente chama de R+, que são pessoas que estão acima dela. Na residência, né? Só na pra quem residência, não, exatamente, não na manja. residência médica de cirurgia geral.
Então havia uma pessoa especificamente que era o R+, que enfim, a gente concluiu devido a todos os acontecimentos que ela vinha sofrendo assédio moral por ser mulher, por ser nordestina, por ser bonita, enfim, foi muito difícil. Ela quis desistir muitas vezes e a gente ali, eu e o pai dela, tentando segurá-la, né, para ver se ela conseguia concluir esse sonho que ela tinha, que o pai é cirurgião pediátrico, também fez cirurgia geral. Ela não pensou em nenhum momento em reportar o que estava acontecendo para alguém que pudesse talvez aparar as arestas ou ajudá-la ou procurar uma ajuda profissional? Ela pensou sim, mas na época a gente sabia que ela estava numa residência que era conhecida como a residência mais difícil e mais aterrorizante. Eu estou repetindo a palavra do que se dizia. E ela dizia que se ela chamasse atenção para ela ou reclamasse de alguma coisa, isso ia reverberar não só para ela, como o grupo de residentes que estavam com ela. Pois é, mas eu não me contive, né? E eu acabei enviando uma carta com tudo que ela já tinha me dito, com tudo que ela já tinha me falado e relatado, para o diretor, né, da residência, mas infelizmente até hoje eu aguardo uma resposta. Foram mais de 3 anos, entre altos e baixos, com a Bia resistindo, lutando bravamente, nos momentos das recaídas emocionais. Como é que foi esse período? Ela estava morando aqui, vocês se falavam, ela estava fazendo... ela estava sendo atendida por algum psiquiatra? Como é que foram esses 3 anos, então, Cris? Sim, ela estava morando aqui em São Paulo, fazendo residência em cirurgia geral, e ela fazia, assim, tanto o tratamento psicológico quanto o tratamento psiquiátrico. Eu falava com ela todos os dias, graças a Deus a tecnologia traz essa facilidade, mas eram altos e baixos. Ora ela respirava fundo, ora ela ficava bem, muitos pacientes, né, difíceis, ela sendo... tendo dificuldade com o grupo por ser mulher, por ser cirurgiã. Não é tão comum você ver cirurgiã geral, né? Não é tão comum. Mas, enfim, ela estava assim em tratamento, tanto psicológico como psiquiátrico. Você chegou a falar com algum psicólogo, psiquiatra dela para enfim, né, fazer um acompanhamento, para ter uma devolutiva, assim, vamos dizer? Sim, conversei com o psiquiatra dela, que inclusive ficava em Natal. Ah, né? ficava em Natal. Ficava em Natal e ele medicou a Ana Beatriz, né, para a depressão e para a ansiedade. E a psicóloga, eu conversei com ela depois por questões éticas, né? E o psiquiatra te falava o quê? Achava que ela estava evoluindo? Achava que ela estava evoluindo. Cris, num determinado momento, a Bia concluiu a residência médica em cirurgia, só que ela decidiu mudar de área, porque ela achava que ela não era capaz de ser cirurgiã. O que ela dizia? Então, olha, eu vou lhe ser bastante sincera. A autoestima da minha filha ficou destruída mesmo, né? Ela achava que não tinha capacidade. Algumas das vezes ela não se sentia bem no próprio centro cirúrgico, né? Julgada, criticada, né? Analisada o tempo todo. Então ela acabou desistindo de cirurgia, né? Ela seguiria para a cirurgia pediátrica provavelmente, e ela mudou de área. Ela foi então fazer residência em terapia intensiva. E nessa época justamente era a pandemia. Então, e aí ela começou a ser intensivista e estava brilhando na UTI durante a pandemia da Covid-19. Como é que foi esse período para ela? Meu Deus, foi bem mais difícil ainda, porque aí acrescentou ao processo dela a sensibilidade que ela tinha. A Beatriz era muito empática, ela se colocava muito no lugar das pessoas. E ela estava atendendo os pacientes que estavam na UTI com Covid. Então, além disso, ela tinha que dar telefonemas para a família pela impossibilidade da família estar no hospital, né? Ela tinha que conversar com essas famílias. Cada paciente que ela perdia, quando ela falava comigo, parecia que era de fato uma pessoa dela. E ela sofria bastante. Mas você acha que a parte profissional dela, ela estava mais feliz, sem sofrer aquele assédio moral? E você acha que ela tinha se encontrado, vamos dizer assim? Eu vou ser bastante honesta, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ela nunca mais conseguiu ser a mesma depois da residência em cirurgia. Ela gostava muito da UTI, ela gostava muito do trabalho, graças a Deus ela não sofreu nenhum tipo de problema lá, pelo contrário, encontrou de fato pessoas que puderam acolhê-la,
mas é como se eu sentisse que algo tivesse quebrado. Bom, a Ana estava assistida por um psiquiatra, ela estava assistida por um psicólogo, ela namorava na época, Sim. Ela estava atendendo pacientes como intensivista, a gente estava no auge da Covid, como você disse, sua filha é muito doce, muito empática, se envolvia. O que aconteceu, o que foi acontecendo a partir daí? Você sentiu ela mais triste, mais distante, ou você não notou nada? Ela nunca mais, né, tinha sido mais normal depois da residência. Eu percebi, era lábio. Às vezes ela estava bem, às vezes ela estava um pouco pior, tudo isso muito atrelado às situações mesmo do hospital. Pontuais. Isso, principalmente com morte de pacientes, né, óbito de pacientes, né, e a gravidade, né, por ser UTI, então o nível de responsabilidade. Eu percebi ela muito cansada, sempre muito cansada. E estava vivendo também um relacionamento que não ia muito bem, enfim, aí eu acho que juntou tudo. Ela chegou a externalizar para você, mãe, tá insuportável, tô sofrendo, ou ela não falou nada? Dessa vez ela não disse, ela disse em cirurgia geral, mas ela disse que estava muito pesado, que ela estava realmente sofrendo muito com tudo, né? Principalmente com a questão da Covid, né? E o que você dizia para ela? Eu dizia que a decisão que ela tomasse, eu estaria ao lado dela. Mas que tipo que de decisão? Se ela quisesse continuar ou se ela quisesse retornar para Natal. E é claro, né, que se você me perguntasse o que eu desejaria, realmente, é que ela pudesse ter voltado. Mas, por outro lado, eu sabia que eu não tinha o direito de pedir isso a ela. Ela já tinha sofrido muito, então a gente dava apoio, eu escutava. Ela passava as situações para mim, eu orientava, mas ela queria continuar. Ela não pensava em voltar. Então ela amava a prática, ela Isso. amava a medicina, ela estava super dedicada, mas você começou a notar ela mais cansada e talvez mais triste. Pelo FaceTime vocês se falavam, né? Sim. Pelo vídeo. Sim. Porque pela pandemia ninguém poderia se deslocar. Exato. Então fazia quanto tempo você não via a tua filha? No dia 5 de julho eu vim a São Paulo para o aniversário dela. Ana Beatriz morreu no dia 18 de setembro. O que você achou quando você fez essa visita, que você viu ela pessoalmente? O que você achou objetivamente, assim, olhando? Tá mais abatida? E emocionalmente, o que você sentiu? Emocionalmente eu não achei ela bem, achei ela muito cansada e achei ela infeliz no relacionamento. Cris, vamos cortar aqui para o dia 18 de setembro de 2021, quando você recebeu a pior notícia da sua vida. Assim, como foi que você ficou sabendo que a Ana havia cometido suicídio? Eu estava em Natal, Ana Beatriz em São Paulo. O namorado dela ligou para o pai dela e o pai dela me deu a notícia por volta de 9 e pouco da noite. Segundo informações, o prédio inteiro escutou a minha reação. E naquele momento, de fato, eu imaginei que eu não fosse conseguir, inclusive fisicamente. Depois que eu recebi o telefonema, né, a gente decidiu que o pai viria para São Paulo para todos os trâmites e depois Ana Beatriz iria para Natal para ser enterrada lá. Então eu fiquei e ele veio. De fato, se eu pudesse voltar um tempo atrás, eu também teria vindo, mas de fato eu não consegui, não dei conta. E hoje também me perdoo por isso, porque sou muito exigente com isso. Não se culpe, você fez o melhor que você pôde. Isso. E aí então o enterro dela foi lá. Fizeram um traslado do corpo. Exato. O pai cuidou da parte burocrática. Isso. E aí foi tudo em Natal. Em Natal. Cris, eu sempre falo que as mães que vêm no programa, que eu procuro acolher da forma mais humana possível, a perda de um filho é algo inimaginável e o luto é uma coisa muito particular de cada um. Teve uma mãe que veio aqui com o marido e falou: eu vivo, eu acordo, eu como, eu ponho a roupa. E algumas outras têm outras perspectivas e sentimentos, porque cada um sabe o que sente e do que consegue fazer. Como é que você diria, hoje você casou novamente, o seu atual marido veio à entrevista, o Cuca,
então seu grande companheiro. Eu imagino que você deva ter uma rede de apoio em Natal. Com certeza. Como você diria que vocês estão hoje, após 2 anos da perda da Ana? É interessante que você falou do luto, de ser um processo, né, subjetivo, e eu entendo bem. Eu acho que eu passei por tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já li e estudei. Né? A morte de um filho, eu não tenho palavras para te explicar, eu costumo dizer que é inclassificável. É inclassificável. E é indizível. Indizível. Né? Eu não encontro palavras. Ora, eu fico nesse momento em que você referiu, de viver, eu estou vivendo. E ora, eu encontro e revejo o sentido da vida para mim e o meu propósito hoje. Mas eu caio muitas vezes. Muitas vezes eu levanto da cama e vivo, sigo. Mas quando eu estou dessa forma, eu olho para cima, busco forças, olho para dentro, busco forças e continuo para o meu propósito. Eu, de fato, tenho uma rede de apoio em Natal, que é a família do meu atual marido, que é a minha família. Eu tenho 2 enteados que são filhos dele, que são Luísa e Vitor. E se não fosse Cuca, também não sei o que seria de mim. Eu sei que ele segura a onda e sei que também não pôde cair, porque muitas pessoas olham para ele e dizem que ele tem que cuidar de mim e que então ele não pode cair, mas eu vejo no corpo dele, eu vejo na mente dele que ele também sofre, todos sofrem. Mas mesmo com todo esse sofrimento, eu resolvi buscar um outro lado da história, tentar falar sobre esse sofrimento para poder ajudar outras pessoas que possam estar vivendo, principalmente esse processo de luto de um filho. O que você gostaria de dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, que já perderam algum ente querido através do suicídio? Que continuem, que saiam, né, desse lugar de ficar perguntando por quê. Porque isso é devastador muitas vezes, eu acho imobilizador também, como se fosse uma prisão, entendeu, Mariana? Eu acho que a gente precisa buscar um pra quê. Por que que eu estou aqui ainda? O que é que eu posso fazer com essa história que foi tão devastadora? Não só para eu continuar, como também para ajudar outras pessoas. Porque é isso que vai fazer a gente acordar todos os dias, entendeu? Manter a pessoa que a gente perdeu dentro da gente e continuar a nossa vida, porque a gente está vivo. Que sorte que vocês duas tiveram de ter uma outra, mesmo que por um período breve. Isso. Cris, se a Cris que está sentada aqui pudesse dizer algo para a Cris de 10 anos atrás, o que você diria para ela? Eu diria, Cristina, tenha mais tempo de qualidade, esteja mais perto de quem você ama, trabalhe menos, se cuide mais. Eu acho que eu diria isso. Qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe, Cris? Eu acho que depois que a gente é mãe, vira uma chave, né? Total. Que não desvira nunca mais. Mesmo eu não tendo minha filha viva, em corpo hoje, eu permaneço mãe. E hoje eu acho que eu estendo a minha maternidade tanto para as pessoas, né, que eu amo, quanto para os meus 2 filhos de pelo, um deles é Petisco, que é de Bia, e até meus próprios pacientes. Porque mesmo a gente não estabelecendo um relacionamento íntimo com os nossos pacientes, muitas vezes a gente não deixa de escutá-los, né, com uma certa, vamos dizer assim, maternidade. Cris, vou te dar um abraço, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente queria dar. Cris, obrigada por ter vindo. Eu sei que você veio de longe. Muita gente mandou sua história pra gente. Admiro cada vez mais assim as mães que vêm aqui, cada uma com a sua dor, com a sua história, com a sua luta, matando as suas brigas internas, brigando para sobreviver.
E eu que aprendo fazendo esse programa, eu tento acolher, mas eu vejo que aqui a gente tem uma rede de apoio virtual enorme, que uma mãe vai ajudando a outra. Fiquei feliz de ter te recebido, de ter dado voz para a tua história, da gente honrar a vida da sua filha, para a gente falar desse tema que é tão atual, é tão importante, nunca se falou tanto em saúde mental. Se você que está assistindo a gente precisa de ajuda, procure o CVV, procure uma rede de apoio, uma vizinha, uma amiga, qualquer pessoa que possa estar perto. Diga o que você está sentindo, procure uma ajuda profissional. É muito importante que a gente consiga, porque assim, eu uma vez ouvi uma frase e li, e ela fez muito sentido para mim, né? Todo mundo tem seus altos e baixos, seus dias ruins, dias bons. Não existe uma vida só com alegria e sem problema. Claro que alguns carregam fardos maiores que os outros. Mas um dia eu estava na sessão de terapia e a minha psicóloga falou que entrou um paciente antes de mim que falou para ela: eu queria que sangrasse onde dói, para as pessoas poderem entender. Então, às vezes, aquela pessoa que está muito triste, deprimida, angustiada, não sabe nem como externalizar isso, porque não é uma dor de garganta que tem pus, um braço quebrado, um corte. Mas hoje eu diria que a nossa saúde mental e emocional ela é tão ou mais importante do que qualquer coisa que o corpo físico possa carregar. Então fica aqui o meu respeito a você e a todas as mães e pais que passaram pelo que a Cris passou. Nada do que eu disse aqui, nada. Nem vou tentar, porque nada vai amenizar a sua dor, mas eu queria te dar esse abraço, queria te dar amor, desejar que você tenha uma vida minimamente feliz com o seu marido, seus enteados e a sua rede de apoio, que você continue inspirando as pessoas com as suas palestras. Obrigada. Sou eu que te agradeço. Essa voz é porque realmente eu fiquei, acho que bem mexida de voltar a São Paulo. Eu te agradeço muito a oportunidade. Não precisa agradecer nada. Gostaria só de dizer que a saúde mental precisa ser vista o dia todo, o tempo inteiro, porque ela responde, inclusive, por questões físicas, e que as pessoas, os profissionais de saúde, cuidem mais da sua saúde, porque eles serão profissionais que cuidarão dos outros. Eu não posso entender cuidar dos outros sem ser cuidada. Cris, obrigada. Sou eu que te agradeço. Boa sorte, muito amor para vocês. Muito obrigada. Viu aí, né? E agora eu vou compartilhar com vocês da minha participação de uma audiência onde eu também passei, para quem estava acompanhando e assistindo, a audiência pública que aconteceu ano passado na Câmara dos Vereadores, a convite de Noêmia Assunção, lá do Conselho Tutelar, falando sobre esse tema. Lembrando que todo ano é trabalhado um tema, e este ano, 2024, o tema trabalhado é: se precisar, peça ajuda. Então, eu vou passar para você agora da minha experiência vivida e compartilhada lá na audiência que aconteceu na Câmara dos Vereadores. Acompanhe. Agradecer a Noêmia que me fez esse convite. Semana passada, quando ela me convidou, eu pensei logo: meu Deus, será que eu sou a pessoa ideal para participar desse evento? Quem me conhece aqui sabe que eu sou uma mãe lutada, eu sou uma pessoa emotiva também. E quando eu pensei, será que vai dar certo? Será que eu sou a pessoa ideal? Uma vez que eu não consegui prever o que o meu filho estava enfrentando e que chegou ao momento que ele cometeu o ato extremo. Eu sou uma mãe lutada há pouco mais de um ano, sou mãe de Miguel, de 14 anos, que cometeu suicídio em agosto do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu posso até contribuir com essa turma linda que está aqui. Estou vendo lindos rostinhos, né? Que pena que uma parte já foi embora, né? Que eu possa contribuir com vocês nesse quesito prevenção, né? Eu, enquanto mãe, vocês, enquanto adolescentes, filhos, que é tanta coisa que passa aqui na cabeça.
Então, gente, essa foi a minha participação no Fórum de Discussão e Valorização à Vida, nesse mês de setembro, que aconteceu lá na Câmara Municipal. E eu fui convidada, fiquei nervosa, mas graças a Deus eu acredito que eu tenha conseguido passar a mensagem, principalmente sobre essa minha vivência, né? Das pessoas que ficam, da importância da valorização à vida, de pensar no outro, de não ser egoístas, em pensar em fazer algo tão extremo e na maioria das vezes não calcular as consequências. As consequências, quem sofre realmente é quem fica. Então foi bem proveitosa essa manhã. Jamais eu gostaria de estar participando desse momento nessas circunstâncias, mas a gente nunca sabe o propósito. Então, se eu fui convidada e estive lá, espero ter contribuído. E eu acredito que devo ter passado a mensagem para aqueles jovens tão lindos que estiveram lá prestigiando esse momento. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. O final de tudo é você e Deus. Deus tem conduzido a minha existência aqui. Eu venho sobrevivendo porque a pior sensação da vida é você perder um filho. E não existe sensação pior. A gente sabe que a lei natural da vida é você enterrar seus pais, né? Não é você enterrar um filho. E meu filho poderia estar aqui também assistindo essa palestra, mas ele não está. Então, eu quero pelo menos contribuir e ajudar a esses jovens, que se por acaso vocês pensarem em algum momento em cometer uma coisa como essa, vocês pensem que vocês têm pessoas que amam vocês. Você tem mãe, você tem pai, você tem avó, vocês têm pessoas que amam vocês, certo? E eu vou reforçar mais uma vez. No final de tudo, é você e Deus. E eu fiquei bem emocionada porque não foi fácil, mas graças a Deus deu certo essa minha participação aí. É isso.